Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a nossa playlist queridíssima Vai Cair no Enem. Isso mesmo, nessa reta final nós temos uma playlist aqui no canal com várias revisões mais curtas e mais diretas para os conteúdos que mais caem na prova, que tá chegando aí. Então não é o momento de ficar lendo textos gigantescos e sim de fazer uma revisão, fazer algumas questões. Então esse é o momento para você. Hoje a gente vai falar de República Populista, logo vou falar sobre esse nome. A gente teve aí já Era Vargas na segunda-feira, a gente já falou de Grécia, de Roma, Idade Média, nossa senhora, de muita coisa. Vou deixar para você linkada a playlist. Não se esquece de deixar seu like, porque eu estou prometendo para você o material dessa aula, caso essa aula chegue a partir dos 100 likes. É a partir, então se chegou 100 likes e você está assistindo, deixa seu like também. Aproveita aí para apoiar esse conteúdo na internet. Se inscreve no Historizando. Aqui tá rolando live de Sociologia terças-feiras às 18 horas. Rolou ontem, vai rolar na próxima terça-feira pro Enem também. Tá rolando live junto com Pedro Renó. Enfim, conteúdo é o que não falta. E eu estou disponibilizando esses materiais para você no grupo do Telegram. Só deixar seu like, já disponibilizei lá alguns. Vou disponibilizar outros ainda hoje no dia da gravação desse vídeo. Então não perde essa oportunidade. Dê o like, se inscreve nesse canal. Mas vamos falar da República chamada República Populista, né? Por que esse nome não é muito legal? Na verdade, o populismo é um rótulo aí bastante criticado, um rótulo que não existe um consenso na história do nosso país. Qual o significado mesmo de fato? Aqui no Historizando tem vídeo, vou deixar linkado para vocês também. Então não é muito legal de se usar esse nome, mas pode aparecer. Então se pode aparecer, você tem que saber que existe República Populista. Existe também uma galera que chama de período democrático, só que assim, um período em que teve várias tentativas de golpe, eu não chamaria de democrático, né? Inclusive termina com um golpe. Então, alguns historiadores e historiadoras chamam esse período de Quarta República, inclusive um historiador que eu sou muito fã, que é o Marcos Napolitano, se você não conhece, e aí quiser se aprofundar em História do Brasil, procura por ele, Marcos Napolitano, e vários outros, claro. Então vamos falar aí sobre a Quarta República. Aqui trouxe um panorama para vocês. Começa em 46 com o Dutra como presidente, termina em 64 com um golpe militar em cima do João Goulart, e nós temos aí essa trajetória que envolve Getúlio Vargas novamente. Inclusive saiu o vídeo segunda-feira de Era Vargas, inclui o JK, que é bastante falado na prova, tá? Aparece bastante na prova. Inclui Jânio Quadros, inclui João Goulart, enfim, vários presidentes aí. Mas vamos começar com o governo Dutra? Governo Dutra é esse que já começa num período aí chamado de Guerra Fria. Para quem não se lembra, tem playlist aqui no canal. Inclusive, antes de eu falar mais sobre a Guerra Fria, tava pensando aqui, esse teoricamente seria o último vídeo da nossa playlist Vai Cair no Enem, mas eu estou pensando seriamente na semana que vem em trazer um panorama da Idade Moderna na segunda-feira e um panorama da Idade Contemporânea na quarta-feira. O que vocês acham disso? Panorama, só falando dos principais eventos que aconteceu e tal, uma linha do tempo aí da história geral, porque a gente tem já Grécia e Roma, a gente já tem Idade Média, aí pensei um pouquinho em falar um pouco de moderna e um pouquinho de contemporânea. Você concorda com essa ideia? Like, se inscreve e comenta que eu quero saber, Tati, por favor, esse vídeo vai fazer diferença na minha revisão, comenta aí, tá? Bom, falando então de idade contemporânea, nós temos a partir de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, início da chamada Guerra Fria e duas potências aí, duas grandes potências levando um destaque, que é a União Soviética e os Estados Unidos entrando em disputa e a aliança com os Estados Unidos aí a partir do governo Dutra. Dutra é esse um militar, né? Vai ser um dos responsáveis pela retirada do Vargas do poder, inclusive. E aí ele vai se alinhar com os Estados Unidos, tanto que ele vai visitar os Estados Unidos, né? Ele chega a visitar, conhecer e tudo, presidente, encontro com o presidente, aquela coisa toda. Consequentemente, você tem aí o chamado alinhamento com os Estados Unidos, né? Essa imagem aqui até mesmo de alguns marinheiros, se eu não me engano, né? Recebendo Dutra, welcome, presidente Dutra, etc, etc, etc.
O que também chama muito a atenção no governo Dutra é a Constituição, né? A Constituição de 1946, aqui no Historizando a gente tem vídeo sobre constituições brasileiras na redação. Lá no Instagram, @historizandotati, eu faço quiz toda semana, e o quiz da semana passada foi sobre constituições, então você vai testar seus conhecimentos comigo no Instagram também toda semana. Me segue lá que eu juro que vai ser legal, juro que vai ser legal. Então em 46 a gente tem aí essa nova Constituição. Uma das maiores preocupações dessa Constituição de 46 é anular várias questões de 37, que era uma Constituição ditatorial, que dava muitos poderes ao Executivo. Então essa Constituição preza o equilíbrio de poderes, preza essa questão de proteção do direito dos cidadãos, não importa a opinião, ideologia, etc. Pelo menos é o que dizia na Constituição, né? É o que dizia, porque depois o PCB vai, que é o Partido Comunista Brasileiro, vai entrar na ilegalidade graças à questão da Guerra Fria e do alinhamento com os Estados Unidos, mas a Constituição tinha essa lógica, né? Pelo menos na teoria. E pela primeira vez é citado o direito à greve, que as pessoas acham que todas essas questões trabalhistas necessariamente é com Vargas. Só que não, tá? O Vargas vai controlar bastante a questão dos sindicatos, vai proibir greve, etc. E nós temos aqui o direito à greve na Constituição de 46. Ele é restrito, tá? Tem que tomar cuidado que não é uma coisa também generalizada, mas vai ser a primeira vez citada. E nós temos aqui o plano SALT, que é um plano econômico, né? Que inclui saúde, alimentação, energia e tudo, infraestrutura base, mas não vai ter aí muitos destaques, e sim a rodovia Dutra, que vai ligar Rio a São Paulo. Vai ser o maior destaque desse plano, não vai ser algo que vai ser muito discutido em questão de vestibular, tá? E até mesmo na história, não vai ter um trabalho muito forte aí em cima do plano SALT. Próximo governo Vargas, pela primeira vez eleito pelo povo. É isso mesmo que você está ouvindo. A gente viu na segunda-feira a chamada Era Vargas, que vai de 30 a 45, são 15 anos, e o Vargas não foi eleito pelo povo nenhuma vez, né? A gente tem um golpe em 1930, outro golpe em 37, um golpe que ele dá nele mesmo. Durante o período chamado de constitucional, quem vai eleger é a própria Constituinte. Então, assim, ele não vai ser eleito pelo povo nessa época, mas a partir aí da década de 50 tem a eleição de fato de Vargas, que vai ter muito destaque, né? A gente já comentou sobre isso, sobre a figura, sobre como ele era popular, principalmente entre os trabalhadores. Vargas também com um discurso nacionalista, não é novidade, vai então apoiar a campanha O Petróleo é Nosso, isso mesmo, apoiar. Essa campanha já existia, e a partir dessa campanha e o apoio do Vargas é que vai ser inaugurada a chamada Petrobras. É só lembrar da industrialização de base, que a gente também falou no vídeo de segunda-feira, muito importante. É a partir da Era Vargas, mas vai continuar aí com essa questão de base ao longo desses próximos governos, incluindo a Petrobras, tá? Então tem também a questão do trabalhismo, que também já discutimos quando a gente falou de Vargas na segunda-feira. E esse trabalhismo, né, esse apoio do trabalhador, essas questões dos trabalhadores, o Vargas vai colocar uma figura muito querida entre os trabalhadores, que é o João Goulart, uma liderança aí do PTB, Partido dos Trabalhadores do Brasil, né? Partido Trabalhista Brasileiro, desculpa. Enfim, do PTB, né? Aquela que não sabe de cor todas as siglas, mas tá tudo bem, que a prova do Enem não é pra você ficar sabendo siglas de partido, tá? Então fica tranquila, isso não vai acontecer com você. É para você entender todo o contexto, a lógica, a estrutura da história do Brasil e do mundo, que é muito mais interessante, não só para a prova, mas para o seu cérebro, tá? Então, dentro do trabalhismo aqui, nós temos o João Goulart como ministro do Trabalho, que vai causar um alvoroço. A oposição varguista não vai ficar nada satisfeita com o João Goulart como ministro do Trabalho. João Goulart esse que vai propor o aumento do salário mínimo em 100%. E aí é o caos instaurado, né? Porque assim, de uma coisa é eu aqui, né, professora, receber um aumento de 100%. A outra coisa é quem me paga, né? Tem que pagar um aumento de 100%. E aí entra aí essa disputa, essa oposição, o empresariado crescendo em cima aí do Vargas, não apoiando as medidas do João Goulart. João Goulart manda embora, o Vargas manda embora o João Goulart, né? Tira ele de ministro, mas ao mesmo tempo o Vargas adota a medida do aumento de 100% do salário mínimo.
também causando caos. Caos esse que Vargas já causava desde quando assumiu, né? Ele já tinha uma alta oposição desde o final da era Vargas no Brasil. Isso inclui a UDN. O UDN é um partido que basicamente nasceu para ser contra o Vargas, gente. Exatamente isso que você está me ouvindo. E aí, dentro da UDN, várias lideranças, incluindo Carlos Lacerda, que era dono de um jornal da época, Tribuna da Imprensa. E aí ele falava mal pra caramba do Vargas, várias matérias, aquela coisa toda, até chegar ao atentado da Rua Toneleiros. Isso mesmo que você ouviu, um atentado que envolve a morte de um major e não só isso, mas um tiro no pé do Carlos Lacerda. Esse atentado tem várias teorias em cima dele, de quem fato programou, de quem não, mas o que a gente precisa saber aqui nesse momento é que caiu tudo nos ombrinhos, nas costas do Getúlio Vargas, que já tinha uma posição muito forte naquele momento. Vários partidos e pessoas e políticos pressionando para ele renunciar. E aí ele fala, né, que do Catete ele só sai morto. Já foi no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. É uma excursão interessante, é uma visita interessante, né? Que antes de Brasília, o Rio de Janeiro, para quem não sabe, foi a capital do nosso país. Então os presidentes moravam lá nesse lugar, nesse palácio aí. E é muito interessante a visita, tá? Então, nós temos aí nesse momento o suicídio do Vargas, o Getúlio Vargas. Muitos e muitas dizem que esse suicídio acabou ocasionando o adiamento do golpe, né? Porque muito dessa oposição já queria dar um golpe no próprio Getúlio. Tanto que no próprio Getúlio, o próprio JK também sofreu uma ameaça de golpe aí. Logo, chamar esse período de democrático é até meio esquisito, né? Porque, assim, várias tentativas de golpe. Mas, enfim, o fim trágico do Vargas. E aí, mesmo a população, muitos indo contra ao Vargas com todas essas medidas, vão acabar ganhando força aí essa questão varguista. Lembrando que o Vargas era uma figura política tão forte que mesmo com sua morte ele influenciou outras figuras políticas. O próprio João Goulart, o JK. Então é importante a gente entender essa influência varguista, principalmente aí desde a década de 30 até a década de 60, 70 no Brasil. Você tem uma influência muito forte varguista, tá? Bom, mas vamos pro JK? Tati, por que o JK sofreu aí uma tentativa de golpe? Nessa época, na Constituição, nas questões eleitorais, sabe o lance de 50% mais um na eleição? Que tem que ter, se não tiver, vai pro segundo turno, aquela coisa toda? Pois é, não existia isso. Então, o candidato que tivesse maioria dos votos, ele ganhava. Podia ser 30%, mas ele ganhava. E nessa época, o JK ele não teve uma votação muito expressiva, mas ele foi a maioria. E aí, muitos quiseram colocar aí em cima, e até mesmo tentativa de golpe aí em cima do JK, mas não deu certo. Não deu certo. Por enquanto, o golpe não foi pra frente, né? Por enquanto. Pelo menos até esse momento aqui. E aí, o JK assume com planos de metas, 50 anos em 5. Inclusive, quer mais exemplo do que a playlist vai cair no Enem, do que plano de metas, do que 50 anos em 5? Porque se você assistir essa playlist do início até o fim, é 50 anos em 5 para sua prova. Ainda mais nas vésperas dela, né? Então, 50 anos em 5 aí na sua revisão, essa playlist vai cair no Enem. Mas por que essa lógica, né, dos 50 anos em 5? É justamente essa questão da infraestrutura, de construção, de uma lógica aí de crescimento do Brasil que beira aí o absurdo quase, né, de número de coisas que o JK prometia fazer. Não só isso, mas tem a chamada meta-síntese, que é a construção de Brasília. Você que está me assistindo, conhece Brasília? Já foi a Brasília? Comenta aqui embaixo, ou é de Brasília, vai que você é de Brasília. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, eu tenho uma certa história com Brasília. Não sei se deveria comentar nesse vídeo, acho que não. Mas eu conheço bastante Brasília, viu? Vou te falar que eu conheço essa cidade. E aí, eu sou de Belo Horizonte, tá? Não sou de Brasília. E aí, nós temos aí a chamada meta-síntese, justamente porque reunia várias dessas questões que o JK prometia em um projeto só, que é Brasília, né? E não só isso, mas uma coisa interessante que você tem, não que você tem, que eu tô te obrigando a saber, mas é uma coisa interessante para você saber, é que a ideia da construção de Brasília não é inédita.
construir uma capital no centro-oeste do Brasil já é algo que vinha aí de muitos anos anteriores, tá? Muitos mesmo, dizem, uns até dizem séculos, né? De construir mais no centro, ainda mais o Brasil, um país continental e essa coisa toda. Só que o JK que pegou mesmo o negócio e falou, vou fazer. Diferentemente dos outros que só estavam no plano das ideias. Então, não é algo inédito, é importante você saber disso. Além disso, a economia, o JK é conhecido como nacional desenvolvimentista. Gastei saliva para falar isso, hein? Gastei saliva, então eu mereço seu like depois do nacional desenvolvimentista. Você não acha? Deixa seu like aí. O que significa isso, Tati? Beleza, você gastou saliva para falar, mas o que é? É o seguinte, ele mistura tanto ideias nacionalistas de valorização da indústria brasileira, mas também abre as pernas lá para fora, basicamente, né? No sentido de pega muito dinheiro emprestado, empréstimos com o FMI, deixa a indústria de fora também entrar no Brasil, então ele mescla aí as duas coisas, né? Não é nenhuma postura do Dutra de abertura, mas também não é uma postura do Vargas de nacionalista, é um meio termo aí, é um meio do caminho, tá? Indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis, os chamados anos dourados. E aí o que eu quero muito que você entenda neste processo aqui é que muitos encaram, né, o governo JK como crescimento, como sensacional e etc. Realmente, indústria cresce, você tem investimentos em infraestrutura e tudo isso. Mas ao mesmo tempo, tá aqui ó, do ladinho, e é algo que a prova cobra bastante, já caiu mais de uma questão sobre isso, é a desigualdade. As pessoas, elas muitas das vezes interpretam a desigualdade de uma forma um pouco errônea. Por quê? É igual a ditadura militar. Aqui cresceu a desigualdade, na ditadura também. Ah, mas na ditadura teve crescimento econômico. Como assim? Ó, uma coisa é crescimento econômico, a outra coisa é que esse crescimento econômico atinja de uma forma geral, o país de uma forma geral. Porque esse consumo de bens duráveis, não duráveis, essa coisa toda nos dourados e presidente bossa nova do JK e glamour, etc. Aconteceu? Aconteceu. Classe média, classe alta. Essa galera que tinha passa a ter mais, continua tendo e passa a ter mais. Então, tem um crescimento dessa galera? Tem um crescimento dessa galera. A galera que não tinha continuou não tendo e às vezes piorou a situação. Isso que é um crescimento da desigualdade. Uns crescem, se desenvolvem e outros pioram a situação. Então esse vão aqui, esse espaço, ele é grande, né? E ele aumenta. É isso que acontece no governo do JK, na ditadura militar, que está infelizmente acontecendo agora no nosso país. Então é isso que você precisa entender. Não é o fato de você perceber um crescimento ou industrial ou PIB crescendo ou o que lá que seja que realmente resolveu a situação, tá? Uma coisa é o crescimento, a outra coisa é a quem esse crescimento vai atingir, tá? E falando no social, acabei de dar um spoiler, né? Na prova já caiu várias vezes a questão da alimentação, né? Da fome, da galera, do JK investir em rodovia, mas não investir em comida pra galera, em emprego pra galera, muitas das vezes. Então você tem aí esse problema rolando nesta época, né? Então você tem um aumento da desigualdade, um êxodo rural também rolando justamente por essa desigualdade no campo também. Lembrando que as leis trabalhistas, né, que o Vargas vai conseguir promover lá na Era Vargas, eu comentei lá no vídeo de Era Vargas, são leis trabalhistas para trabalhadores urbanos e não trabalhadores do campo. Então, o êxodo rural muito forte, né, com as dificuldades no campo também. A SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é uma tentativa aí de levar desenvolvimento para o Nordeste, ao mesmo tempo que Brasília é uma tentativa de levar desenvolvimento para o Centro-Oeste, que não dá lá tanto certo, justamente por essa questão de desigualdade. Falando em desigualdade, tem os candangos. E aí eu te perguntei, né, se já foi a Brasília? Você sabe quem são os candangos? Candangos são aqueles responsáveis, de fato, pela construção de Brasília, né? Pela mão na massa mesmo, não os desenhos do Niemeyer, os projetos do Lúcio Costa, etc., mas a mão na massa mesmo, construir e tudo, e até mesmo sofrer inúmeros acidentes, vários problemas. E esses candangos, eles não vão ter espaço na cidade que eles mesmos ajudaram a construir. Consequentemente, você tem aí as cidades satélites, né? Como eu disse, conheço Brasília, conheço várias cidades satélites.
Taguatinga, Guará, Candangolândia. Essa não tem como você errar, né? Candangolândia, a cidade dos candangos. Se você conhece essa cidade, se você conhece essas regiões de cidades satélites de Brasília, comenta aí que eu quero saber, tá? Não se esquece de deixar o seu like e de deixar a sua inscrição. Esse apoio é muito importante. Bom, vamos para a última fase aí, que é o governo do Jânio Quadros e João Goulart, que teoricamente, né, era para ser um governo, mas aí você tem uma renúncia, né? E, consequentemente, você tem 2, mas é quase 3 governos, né? Vou explicar o porquê. Nós temos aí Jânio Quadros com uma campanha moralista, né? Varre, varre, vassourinha, varre a corrupção do Brasil, vou acabar a corrupção, não vai ter mais isso, vou resolver o problema de todo mundo. Aí ele andava com uma vassoura na rua, uma figura excêntrica que falava muita coisa que a galera ficava meio assim sem entender. E aí, consequentemente, né, depois dessa campanha toda, lembrando que, gente, no JK, com muito empréstimo, muito dinheiro rolando, construção de infraestrutura, rodovia, enfim, Brasília, rolou corrupção, gente. Engane-se você que é um problema da nossa época, da nossa geração, a corrupção no Brasil. Isso aí já tá instalado na história há muito tempo, tá? Então você tinha essa campanha de acabar a corrupção, acabar com todos os problemas, etc, etc, moralidade. Falando em moralidade, as medidas que ele adota quando ele assume a presidência são coisas meio que ninguém espera de um presidente, né? Proibir biquíni, briga de galo, umas coisas assim que não tem muita lógica. Ele vai negociar a dívida externa com o FMI, mas ao mesmo tempo ele vai adotar uma política externa independente. O que significa isso? Esse negócio de Guerra Fria, de me alinhar a um ou outro, não vou alinhar ninguém, não. A União Soviética quer fazer uma parceria comercial aqui? Vamos fazer. Ô China, vou te mandar o meu vice-presidente pra gente negociar algumas coisas. É nesse nível. Só que o cara se candidata e tem o apoio da UDN. Não era o partido dele, mas ele teve apoio da UDN, que era justamente a favor do alinhamento dos Estados Unidos e contrário a qualquer tipo de relação com a União Soviética e China. Então, o próprio apoio dele vai ficar contra ele, né? Porque ele também é uma pessoa contraditória. Ele falava que ele era anti várias coisas, moralista e não sei o que e tal, mas ele vai ter essas relações com a União Soviética, com a China, vai condecorar Che Guevara, né, que era ali líder da Revolução Cubana na época. Então, assim, vão ser várias contradições, várias atitudes estranhas que ninguém estava esperando, e uma delas que ninguém estava esperando é a própria renúncia dele, né? Ele não dura, gente, nem 9 meses. Tipo assim, uma gravidez durou mais tempo do que a presidência dele, o governo dele no Brasil. Então, aí você tem um problema, porque ele manda o João Goulart para a China e aí ele renuncia. Muitos dizem que, inclusive, isso era uma tentativa de golpe dele mesmo, né? Por quê? Aí é meio... O cara, assim, né? Sei lá as ideias da cabeça dele. Mas ele manda para a China justamente para as pessoas ficarem com medo do João Goulart assumir. João Goulart, que já era uma figura conhecida, né, a favor das questões trabalhistas e etc. Aí que o Jânio Quadros, que muitos dizem que ele pensou, né? Vou mandar esse cara pra China, vou renunciar, ninguém vai querer o João Goulart assumindo e vão querer me implorar pela minha volta. E vão deixar eu fazer o que eu quero sem me perturbarem, que a oposição dele só crescendo, né? Só que, gente, ninguém tava nem aí pro Jânio Quadros. Renúncia, o problema é seu. O problema maior foi com o João Goulart porque muita gente não queria que ele assumisse. Até rolou uma campanha da legalidade liderada pelo Brizola, que era líder do partido dele na época, não só líder do partido dele, mas também era parente dele, se eu não me engano, cunhado, não tenho certeza. E aí, consequentemente, o que vai rolar? Justamente para não ter... E, gente, o Brasil viveu à beira de uma guerra civil por causa disso, tá? Essa oposição muito forte, ao mesmo tempo as pessoas querendo que João Goulart assumisse, porque era o lugar dele, já que ele era vice-presidente. Beiramos uma guerra civil. Já beiramos uma guerra civil várias vezes, né? Inclusive, João Goulart já beirou 2 guerras civis, não é mesmo? Então, o que acontece? João Goulart, para evitar isso, ele aceita o plano do parlamentarismo. Qual que é o plano do parlamentarismo? E isso o PSD, na época, que era um partido que não era nem tanto trabalhista, mas nem tanto o DN, né? Tava no meio do caminho ali. O PSD vai propor, que era justamente o quê? Era fazer um parlamentarismo, um projeto parlamentarista para o João Goulart assumir como presidente. Consequentemente, você tem o Tancredo Neves
como primeiro-ministro. Se você não sabe, eu te conto. Dentro do parlamentarismo, o primeiro-ministro acaba tendo uma força maior de decisão e, consequentemente, nós temos aí até 63 o parlamentarismo. E aí depois um plebiscito em que o povo, em que a população decidiria se o João Goulart assumiria como presidente no presidencialismo ou se continuaria o processo do parlamentarismo. Era isso. E foi isso que aconteceu. Ele se tornou primeiro-ministro, a partir de 63 ele se torna presidente no presidencialismo, que foi o plebiscito que ganhou, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai tentar instalar um plano econômico para tentar tirar o Brasil da situação de crise que estava acontecendo, muitas dívidas, aquela coisa toda, que é o plano trienal. E as reformas de base vão ser as reformas mais discutidas. Reformas essas que vão incluir... Não, a galera fala muito de reforma agrária, gente, mas a reforma de base falava de muita coisa. Falava de reforma agrária, de reforma eleitoral, de inclusive de colocar os analfabetos para votar. O João Goulart já tinha essa ideia, já tinha essa proposta. Você tem a questão da reforma educacional, reforma tributária. Existiam várias propostas, mas a oposição sempre barrando, principalmente as de cunho popular. Consequentemente, vai ter cada vez mais um aumento aí dessa lógica de disputa, de polaridade, de grupos um contra um a favor. João Goulart tentando agradar todo mundo, não conseguindo agradar ninguém, porque as pessoas acham que o João Goulart é um radical de esquerda, não sei o quê. Não, a esquerda, chamada esquerda radical da época, não gostava do João Goulart, era contra o João Goulart, achava que o João Goulart estava amenizando demais a situação. Então o João Goulart ali no meio da situação, não conseguindo agradar literalmente ninguém de fato. E aí você tem dois eventos importantes, que é o discurso na Central do Brasil, que ele vai colocar, e nesse discurso vários grupos trabalhistas e até mesmo grupos comunistas comparecem. Por isso que uma galera chamou o João Goulart de comunista. Gente, João Goulart não era comunista não, tá? Sinto te dizer, e essa fanfic sua aí tá errada. João Goulart, enfim, vai fazer um discurso, a galera fala que ele foi muito radical nesse discurso, aquela coisa toda. E aí do outro lado, uma classe média, uma classe alta, um empresariado político, latifundiários, vão se unir em torno da Marcha da Família com Deus pela Liberdade contra a ameaça comunista que o Brasil estava vivendo. Gente, contexto, Guerra Fria. A América Latina toda estava vivendo essas questões de ameaças comunistas, que até hoje uma galera ainda usa esse discurso. Discurso esse, gente, que existe desde lá do Vargas. Se não assistiu o vídeo de segunda, assista, do Plano Cohen. Desde o Vargas, essa ameaça comunista aí tá ameaçando o Brasil, não ameaçando não sei de quê. Mas, enfim, o que acontece? Sei que o golpe que já tinha sido planejado várias vezes no Brasil dá certo aqui. E aí rola um golpe civil-militar e se inicia a partir de 1964, de março para abril, né, de 64, a ditadura civil-militar. Ô, gente, me conta aqui, você gostou desse resumaço que eu dei para você? Deixa o seu like, eu vou disponibilizar esse material chegando em 100 likes esse vídeo. Se chegou, deixa o seu like mesmo assim, por favor. Não se esquece de se inscrever no Historizando e já comenta aqui embaixo. Tati, eu topo a ideia do vídeo de moderna e contemporânea. Lembrando que é resumo, mas é um resumo assim, geralzão pra vocês, mesmo porque, né, gente, me ajuda aí. Não tem nem como eu fazer um vídeo só falando de toda a idade moderna detalhadamente, muito menos de contemporânea, que pelo amor de Deus. Mas é um resumo pra você relembrar os seus estudos. Você topa? Comenta. Aqui algumas imagens, pelo menos do meu lado direito, não sei se vai ser aí do seu vídeo, mas do meu lado direito é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, derrubar o Jango, a oposição se desespera, aquela coisa toda. E na esquerda, ele, a esposa, num discurso aí para a população da Central do Brasil. E abaixo o jornal Comício não ameaça o povo, a fome sim, enfim. Disputas políticas que no nosso país historicamente existem há muito tempo e elas ainda não tiveram fim, né? Mas aí é outra discussão, é outro assunto. Lembrando a vocês que aqui no canal tem todos esses vídeos em detalhe, tem correção de questão pra caramba e também, hoje é quarta, né? Amanhã, eu e o Pedro Renó vamos fazer uma revisão
com questões desse assunto. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, quarta-feira, o dia que ele sai, amanhã já tem live de revisão. Olha só que beleza. Então, me segue no Instagram, @historizandotati, para saber mais. Se inscreva no canal, deixe o seu like e apoie a criação de conteúdo de educação na internet. Muito obrigada pela sua atenção. Não esquece de deixar seu comentário se você topa nos vídeos da próxima semana. Um beijo. Até a próxima.